Essa vontade de reunir é muito de Josias, é da CNB, é do PT, é da esquerda, é dos movimentos sociais, e a gente vinha assim tentando se reunir, veio Covid, nós temos algumas reuniões virtuais, e a ideia era de uma provocação, de a gente começar a se juntar, dialogar pelas eleições, não tem hipocrisia, mas pelo PT, por a gente se organizar, primeiro ano de governo Lula, a chegada de Jerônimo, uma série de coisas que a gente vai começar a conversar sobre nós mesmos, as nossas relações. E a turma teve a ideia de a gente aproveitar esse momento também para prestar algumas homenagens. E a primeira delas, a gente quer prestar homenagem, e é o nome que leva esse seminário, esse encontro nosso, que as pessoas dizem, é do gabinete de Josias, é da CNB, já isso é uma coisa ampla, é de todos nós, é além do PT, inclusive. É de todos aqueles que defendem a democracia, defendem a vida, a amizade, a solidariedade. E o nome que se deu esse seminário é da companheira Carmelita Ângela. É uma companheira nossa, militante da área de educação, guerreira, militou um tempo no PCdoB, e seu companheiro Ednei no PT, e tem passagens extraordinárias. Ednei tinha um Gol. Aí o carro, a metade era propaganda do PCdoB e a outra metade era do PT, que Carmelita, Itativa, e essa relação de Carmelita na luta junto com Ednei, seu companheiro está aqui com a gente, que é hoje o presidente do PT, nós chegamos um momento, tomamos uma atitude assertiva, até pelo olhar dele e dela. Ednei disputava as eleições em Ilhéus para vereador, todo ano batia na trave, suplente. Aí um dia sentou-se Ednei e Carmelita, num ato de comunhão com a vida deles e de consentimento, de permissão e de cumplicidade pessoal e política, tomaram a decisão que Ednei não era mais candidato, Carmelita foi a candidata, virou vereadora, se reelegeu, quase que ganha a prefeitura de Ilhéus e continuou nessa luta combativa. Mas a gente sabe a história, esse mistério que nunca vai ser explicado entre nós. Aos que têm fé, aos que não têm, a quem tem religião, a quem não tem, é uma coisa que na vida a gente vai conviver, que é com a partida de algumas pessoas que deixa saudade entre nós, mas deixa presença por sua história, por sua relação. Carmelita é dessas mulheres que orgulha ao PT, orgulha a esquerda, ao movimento sindical, à luta, mas orgulha a gente enquanto ser humano, de alguém que determina em sua vida trabalhar pelo próximo. Então, companheirada, a gente vai passar aqui uma homenagem para que Ednei, está aqui Enilda, irmã companheira que a Carmelita estava assessorando, com uma demonstração de alegria, de reconhecimento. Não é de tristeza, é de saudade, claro, mas é sobretudo de reconhecimento por essa presença que nos foi permitida entre nós nesse tempo que ela viveu. Então, por favor, Luiz, se a gente pudesse passar aqui. O céu ganhou mais uma estrela. Nossa companheira Carmelita, que aqui tanto brilhou, partiu. Enterramos o seu corpo, mas não a sua história. Seu legado para a educação e trabalhadores em Ilhéus jamais será esquecido. Professora, mãe, esposa e avó. Uma mulher de luta, de raça e de fé. Nossa querida Carmé, para sempre na nossa memória. Descanse em paz. Mulher de luta, de raça e de fé. Mulher guerreira, que sabe o que quer. Lutar por essa gente foi o que sempre quis. E quando ela passa, o povo lhe abraça, sem medo de ser feliz. É Carmelita! Presente! Sei que, Ednei, essa energia para o seu coração, viu? Para a sua alma, para os netos, para os filhos, para a gente continuar essa caminhada.
Ó, a companheira Gleide vai estar com a gente aqui, mas ela tem também que falar ali um pouco. Você sabe como é que é a nossa liderança, rapidinho com o povo que quer dialogar. Então, eu vou pedir para fazer uma rápida saudação, que amanhã pela manhã nós vamos explorar muito o que a Gleide vai estar um tempo maior com a gente conversando aqui. Mas que ela fizesse essa saudação rápida aqui para a gente retomar a nossa plenária. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Saudar aqui todos os companheiros em nome do Josias, as companheiras em nome da Elisângela. Dizer da alegria de estar aqui com vocês. Eu vim para Salvador para uma série de atividades do PT Nacional e eu tenho uma conversa agora, falei com o deputado, mas eu fiz questão de passar aqui hoje só para desejar um bom encontro para todos nós. Amanhã eu vou passar a manhã toda com vocês. E queria dizer, viu, Everaldo, que semana passada nós fizemos isso em Minas. Nós fizemos um grande encontro da CNB em Minas. E tomara que Minas e Bahia, essa aliança é sempre boa, possa impulsionar o Brasil e começar aí uma avalanche de encontros nossos. Então, ó, bom encontro, até amanhã. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Gleide. Ó, outra conversa, nas conversas para preparar. Aliás, tem que registrar aqui a turma do gabinete de Josias, uma dedicação. Aqui eu estou vendo a Ariana, Vanessa, a turma está lá, Dauro. A gente vai lembrando aqui e falando do trabalho, que às vezes a gente montar um negócio desse é simples e do jeito que Josias gosta. Josias não gosta de nada artificializado, é natural, deixa o povo solto, à vontade. A primeira vai montar a mesa, não vai. Mas entre essas conversas, e a gente quer falar muito dessa relação nossa, que a gente quer consolidar esse papo aqui, muito das relações nossas chamadas interpessoais. Aí Josias teve uma ideia, disse: rapaz, a gente tem um costume de estar fazendo homenagens para companheiros e companheiras quando a vida já se encerrou e quando a gente não vai poder mais encontrá-los no dia a dia. Aí ele disse: por que a gente não faz uma homenagem a companheiros e companheiras nossas que têm uma história de construção, não que sejam mais ou menos importantes, mas tem marcos na vida, né? Com a gente nessa caminhada, e a gente está ficando tão distante, esse mundo online, tecnologia, tanta correria. É correria nas obras, mas é correria no dia a dia da vida. E aí teve-se essa ideia de fazer hoje, para a gente não só fazer homenagem a Carmelita, merecida, mas também a gente lembrando no dia a dia, e que isso possa servir, quem sabe, de uma provocação para a gente fazer em cada município, em cada território que a gente vive, para a gente estar olhando o companheiro e a companheira no dia a dia e estar fortalecendo isso, reconhecendo, principalmente nos tempos de hoje que a política está nos levando, né, a ter que abrir espaços para trazer outros que não conviveram tanto tempo, para a gente estar olhando sempre aqueles que construíram a caminhada com a gente. Então, no dia de hoje aqui, a gente quer convidar o companheiro Pedro dos Anjos. Pedro dos Anjos cadê Pedro da Chapa? Foi candidato aqui, foi vice-governador, Pedro? Vice-governador da Bahia, quase eleito, companheiro militante de lá do extremo sul. Pedro dos Anjos tem uma história extraordinária. Cadê seu França? Chegou aí? Seu França está na rodoviária, que é outro companheiro. As homenagens, vá segurando logo aqui, Pedro, que já Josias vai. As homenagens, eu vou ler as pessoas, porque alguns estão chegando hoje, amanhã, então, à medida que eles vão chegando, a gente vai lembrando. Mas as homenagens em vida, que foi preparado Pedro dos Anjos daqui, seu França, a gente vai conhecer seu França, uma figura extraordinária, viu? Lá de Itabuna, no bairro São Pedro, seu França comprou brigas bonitas sociais com a gente, e o povo queria prender seu França da direita, a gente escondeu na associação, lá dos funcionários da CEPLAC, e seu França, não sei onde aquele homem busca tanta energia para continuar dedicando ao Partido dos Trabalhadores no seu dia a dia. A gente vai ter essa homenagem. Jaime, lá de Tucano, Jaime não pôde estar aqui com a gente, mas David veio. David está aí. David
Hein, David? Vem cá para você estar aqui representando. Tem uma figura extraordinária, mas que o tempo vai passando para a gente, né, Josias? Doca. Quem é que não lembra, né? De Casa Nova, Doca, Mil no... Quase celeste. 1996, Doca. É um companheiro. Imagine vocês, Doca está lá em Casa Nova, mas o deslocamento dele era uma coisa que merecia atenção, problema de saúde, daqui conosco. Ademar de Paulo Afonso, você lembra? A gente fala de Paulo Afonso, você lembra de Ademar, de Alcides Modesto, outros companheiros nossos. Edivaldo Pitanga, hein, Nida? Edivaldo Pitanga, ele foi o primeiro candidato a prefeito. Me permita aqui eu contar, vem a história que fala, o cara ficar falando demais, né? Edivaldo Pitanga me levou para a casa dele, eu, nessa placa, que era direitona danada, 80, aquela confusão, rapaz, nós vamos organizar o PT aqui. Aí ele comprou um garrafão de vinho, daquele de 5 litros. Você já sabe como é o negócio, não é essas garrafas bonitas de hoje, nem era sangue de boi. O sangue de boi famoso. Rapaz, nós bebemos aquele garrafão todo, meu irmão, conversando para organizar o PT. E Pitanga foi o primeiro candidato a prefeito do PT, naquele tempo que o candidato era ele que fazia o discurso, colava o cartaz, ia lá fazer a gambiarra para iluminar, senão não tinha o comício que ia fazer. Então, Pitanga e a companheira Maria de Jesus, de Monte Gordo, que Luiz, chamar aqui Luiz, que foi o nosso candidato, doutor Luiz, lá de Monte Santo, para também levar, transmitir essas homenagens. Como a gente não vai, no dia de hoje, perder o tempo de ficar só eu falando, nós vamos pedir, se os demais concordarem, obviamente, Pedro, que você pudesse dar uma palavrinha aqui para nós, desse momento, e eu já chamaria Josias para estar aqui conosco. Ele que foi iluminado para ter essa ideia de a gente fazer essas homenagens, para dar uma palavrinha aqui com a gente, para a gente, assim, depois a gente vai construir uma mesa. Mas aguarde, viu, Franco? Aguarde, que está na história. Ok? Então, eu queria passar aqui para Pedro, para que você, em nome aqui dos companheiros e as companheiras nossas, pudesse dar uma palavrinha para essa moçada. Você sabe que aqui tem gente que tem construção histórica de tempo do PT, tem gente muito jovem, tem gente que não está no PT, como foi dito aqui alguns do PSOL. Aqui tem muita gente comprometida com esse estilo de vida a qual você dedicou e nos ensina a cada dia de caminhar. Então, queria que você desse uma palavrinha aí para essa galera. Anunciar aqui a chegada do nosso deputado federal licenciado e secretário da Casa Civil, Afonso Florencio, que nos honra aqui com a sua presença. Afonso tem coisa para contar aí, não de hora falar aí, tem, viu? Ponte de Taparica, o diabo tá, pau tá acendendo aí, que não é brincadeira. Mas, Pedro, e logo em seguida nós vamos constituir a mesa aqui com alguns companheiros e companheiras, e aí a gente, vamos dizer assim fecha essa parte que a gente está chamando lúdica, mais de carinho e de amor, que foi a intenção que Josias pensou para esse início de plenária nosso. Pedro. Boa noite, companheirada. Antes de eu dizer alguma coisa, eu vou pedir para essa plenária bonita falar uma palavra de ordem junto comigo, uma palavra que está necessária em todo o rincão desse país. Então eu vou dizer muito alto: união. E eu quero que vocês gritem 50 vezes mais alto que eu: construção do Brasil. Entendeu, pessoal? Eu vou dizer união e vocês digam junto: construção do Brasil. Tá certo? Vou contar. 1, 2, 3. União! União! Obrigado, companheira.
Eu quero dizer para essa plenária, essa é a segunda vez que o nosso deputado federal, Josias Gomes, faz uma homenagem a essa minúscula figura que aqui fala para vocês. Em 2019, eu tenho em casa guardado a plaquinha da homenagem, fiquei muito alegre. Já estava lá em 2019, já com um ano acometido de uma doença horrível, né? Hoje eu sou cardiopata, não tenho mais condições de me locomover, mas me esforcei para vir aqui prestigiar, inclusive, o nosso deputado federal, porque reconhece o trabalho que durante esses 35 anos eu dediquei para esse PT, eu dediquei para a esquerda, eu dediquei principalmente para os mandatos que ajudei a construir. O Josias Gomes foi um deles que eu ajudei a construir por 3 vezes deputados, um federal e mais 2 estadual. Respeito o trabalho dele e quero parabenizar por essa iniciativa, porque nós estamos precisando. Essa palavra de ordem que eu falei agora, ou cada um de nós sai daqui imbuído dessa união que precisa ser feita entre nós e a construção do nosso país, que foi dizimado por um sistema fascista miserável que todos nós conhecemos. Então, quero parabenizar Josias, mas quero dizer que esse prêmio eu dedico a ele, a todos vocês que estão aqui, que ajudaram que a Bahia tivesse hoje, já no 5º mandato, que a Bahia fosse hoje já a unidade da federação mais importante do ponto de vista político no nosso país. Dos 27 estados que nós temos, a Bahia se destaca em primeiro lugar, graças à capacidade que tivemos de juntos construir essa alternativa. E eu lembro muito bem do discurso desse tamanhozinho meu, lá em 1990, ali aquele daqui, pessoal, não é Pelourinho, não, é Pelourinho, né? Pelourinho. Lá no Pelourinho, eu dizia, sem saber, trabalhador rural que nunca tinha participado de política, falou José Sérgio e falou Lula. E eu disse, nós já somos a alternativa da Bahia. Hoje, nós temos quem dá com a mão uma esmola e uma chicotada com a outra. Nós somos a alternativa da nossa Bahia na política. Votem no PT, eu dizia isso. Não tinha muita palavra. Em 1990 eu estava iniciando. Então, graças a Deus, eu tive coragem, força e ajuda para estar aqui até hoje. Eu quero agradecer e dizer que esse prêmio é de todos vocês que me ajudaram a fazer isso, mas de muito mais que nós temos nessa Bahia. Nós temos muita gente boa, lutadora, que vai estar ajudando nós a fazer essa palavra de ordem na prática, fazer a união e a reconstrução do nosso país que foi dizimado pelo fascista. E para finalizar, Josias, eu quero te dizer e te agradecer por mais uma vez. Eu falei que eu sou hoje cardiopata. Eu comecei um tratamento no Ananeri, ruinei, voltei, procurei fazer isso em maio, 23 de maio eu tive no Ananeri, passei por uma médica por nome Daniela Velame. Esse tratamento mudou minha vida. As pessoas que eu encontro hoje dizem, você não é o Pedro que eu te vi atrás. Para chegar aqui em maio desse ano, eu tive que vir seguro para minha filha, que eu não conseguia ficar em pé, estava morrendo. E aí, e aí eu consegui passar por essa médica, estou aqui do jeito que estou hoje, graças a Deus, graças à medicina, mas perdi a condição de voltar na médica, que ela marcou para me voltar com 3 meses. E eu consegui nesse nosso companheiro, depois que eu já estava começando a se sentir mal,
passou lá em casa o pessoal dos bancários, me viu do jeito que eu estava, perguntou o que era, eu contei toda a história. Ele disse: eu vou procurar Josias. Isso numa quinta-feira. Na quarta-feira da outra semana, você já tinha marcado o meu retorno nessa médica. Eu retornei no dia 14, mudou todos os meus remédios. Eu estou aqui para agradecer a Deus, primeiramente, e depois a você, por esse bem que você. E para finalizar, dizer para vocês: enquanto não fechar os olhos, enquanto puder estar respirando, eu vou estar fazendo o que sempre fiz de 1883 até agora. Lutar 1983 até agora. Lutar para que a classe trabalhadora consiga a sua emancipação política, em todos os sentidos, econômico, social, cultural e como cidadão nesse país. E lutar para que os políticos tenham o caráter que o nosso deputado federal, Josias Gomes, tem. Então, parabéns, e eu estou aqui mais uma vez para te agradecer e agradecer essa plateia, para que a gente possa estar reconstruindo o nosso país e garantindo as vitórias da classe trabalhadora em todos os quesitos que nós precisamos fazer. Muito obrigado. Pedro dos Anjos. A foto aí, façam. Cadê os demais? Luiz, David, por favor. Aqui para frente ali. Vamos aqui para frente. É melhor aqui na frente. Deputado Marcelino Galo, por favor. Vossa Excelência está sendo convidado aqui, ó. Ele que está presente. Aí, vá. Companheirada, vou pedir para vocês ficarem aí, rapidinho, vou chamar a Ariana aqui. Cecília, por favor, Pedrinho, encosta ali, serviço aqui, pra gente, porque essa troca que a gente fala, né, a troca obrigatória, a troca de energias boas de recomendação e de reconhecimento, ela não pode parar e a gente abandonar quem pensa e tem essa sensibilidade. E a gente quer aproveitar aqui para uma outra homenagem, e logo vamos compor a mesa. Zé Disseu já está ali para entrar. Zé Disseu vai ter uma fala com a gente, não vai entrar presencialmente, virtualmente nós vamos trocar figurinhas com ele ali, mas antes disso eu quero passar para a Ariana, que tem um recado, uma homenagem que a gente quer fazer para completar esse ciclo de homenagens que a gente está fazendo nessa noite. Boa noite, companheirada. Chefe, o senhor pensou que nós esqueceríamos de homenagear o principal responsável por estarmos diante deste ato memorável. Desculpa discordar, mas jamais esqueceríamos. Em um dia tão emblemático como para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e de tantas justas homenagens, não poderíamos deixar de homenagear um dos principais membros fundadores do PT, o militante que ajudou e continua ajudando a interiorizar o partido no norte do país e principalmente na Bahia. O incansável lutador das grandes causas políticas, humanas e sociais. O federal da gente, o nosso líder histórico do povo. Nosso deputado federal, companheiro e amigo Josias Gomes. O nosso mandato te presta essa singela homenagem, ciente de que a maior homenagem que podemos te oferecer é ver este auditório cheio, como está nessa noite, compartilhando o mesmo sonho de construirmos um novo Brasil com Lula, Jerônimo e o povo brasileiro. Muito obrigada, portanto, chefe. O senhor é madeira que cupim não rói. Gratidão. Eu convidar aqui a companheira Fátima Nunes, deputada estadual do Sertão ao Litoral e do Litoral, por favor. Porque disse assim, ó, no PT a gente tem que ir inovando, tem muita coisa, tá tendo muita mudança no mundo, mas não muda tanto assim não, bota a mesa que a turma gosta, aquele vídeo lá pra gente
Fátima não precisa dispensa os comentários, né? Nosso companheiro Marcelino Galo. Bateu na trave, mas nós vamos ver se completa esse negócio aí de um jeito ou de outro, né? Marcelino honra muito essa, não só a relação do PT, a história, tanta coisa aí da agroecologia, defesa do meio ambiente, os pescadores. Aqui convidar o nosso deputado, secretário da Casa Civil. Depois você vai dar uma palavrinha aí, depois vocês podem dizer, porque a turma tá num gás, esse gás que vocês estão botando aí com o Jerônimo, tá contagiando a nossa turma. Afonso, por favor. Afonso. A nossa secretária de Mulheres, essa guerreira, quase deputada federal, uma história de luta da agricultura familiar, da luta das mulheres, a companheira Elisângela. Convidar. Eu disse que não tinha hipocrisia, né? Esse ano tem o negócio das eleições aí, né, Arnaldo Lessa? Lessa tá olhando aí quem é eleitora de Salvador, que tá doido para dar uma mordidinha no voto aí, para ele se reeleger. Mas nós queríamos convidar dois prefeitos que têm caminhado com a gente. O companheiro Tinho, prefeito de Ubatã, agora do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e o companheiro Arnaldo, prefeito de Mascote. Arnaldo não era nenhum partido próximo a nós, não, mas fez campanha para Lula e para Jerônimo como um militante de primeira hora do PT em defesa da democracia. Tá tão encantado que vovô tá doido para... Eu não vou filiar ele no PT logo antes que ele já foi reeleito, para pegar gás para o próximo mandato. Mas depois de tomar uma cervejinha, para ficar mais leve. E, obviamente, que... Cadê a turma da organização? Nosso companheiro Josias Gomes, Dauro, vai à mesa, né? Então, Josias Gomes, sem a sua presença aqui, que ele não gosta não, viu? A gente deixa para o final, para ver se vai empurrado, porque eu gosto de cada um falar livremente. Não sei cadê a técnica, aí nós vamos agora para a parte para... o companheiro Dauro disse que a tecnologia está pedindo lá, a sala que está com o Zé Disseu, para a gente abrir aqui umas falas. Eu não sei, inclusive, que algumas precisam. Não estão organizando ainda lá. Então pediu para que a gente pudesse adiantar. Aí a lá Josias e a lá o tradicional, eu vou ver se algum companheiro ou companheira que tem problema de deslocamento e horário, e a gente começaria a fazer essas falas a partir disso. O companheiro Afonso, então, não sei se esse microfone podia fazer uma saudação. Bacana. Serei rápido, saudar o deputado Josias, em nome dele, cada companheira, companheiro aqui nessa plenária, e em nome da secretária Elisângela, deputada Fátima Nunes, as mulheres militantes, está em ano, né, pessoal, de mulher ser candidata, para depois a gente não ficar fazendo conta que falta mulher em parlamento. Saudar esse importante mandato, cumpre um papel fundamental nesse momento de reconstrução do Brasil. E, muito rapidamente, temos um cenário que ninguém imaginava. Enfrentamos um golpe de Estado em 2016, uma eleição em 2016, eleição municipal que foi parte do golpe, depois da eleição de 2020, a eleição de Bolsonaro foi parte do golpe, e a operação política eleitoral do ano passado também, Josias, parte do golpe. Nunca se meteu tanta mão no crime eleitoral para se tentar ganhar a eleição nos marcos da legalidade. E perderam. Perderam para Lula e perderam para o PT. Tentaram um golpe de Estado e a prisão de Lula foi parte do golpe. Tentaram um golpe de Estado, 8 de janeiro, e ninguém poderia prever a estabilização política que nós temos hoje, apesar da ultra-esquerda estar muito organizada. Lula conseguiu, desde quando foi eleito, antes de tomar posse, com a habilidade que é notória dele, aprovar a PEC do Bolsa Família
e nós temos uma estabilidade política, óbvio, com dificuldade e necessidade de negociar no Congresso, mas aí é do jogo da política brasileira. E estabilizou também a economia. Observem, nós estamos com a inflação caindo e está dentro do metro, dentro da meta, do teto da inflação. Poder aquisitivo aumentando, a estimativa está no site do Ministério do Desenvolvimento Social, 2.600.000 pessoas no Brasil já saíram da faixa da extrema pobreza, e na Bahia, o governador Jerônimo, com um programa de combate à fome, Bahia Sem Fome, e um conjunto de outros programas sociais e políticas públicas em sintonia com o governo Lula. A nossa expectativa é que possamos avançar ainda mais nesse mandato de Jerônimo, unificando a federação, criando condições de aprofundar a experiência de democracia, de participação popular, social. As organizações da sociedade civil estão convocadas a fazer política, apresentar projetos, tem muita chamada pública, inclusive teve agora do Minha Casa Minha Vida, para entidades, para organizações da sociedade civil, até a distribuição de cesta básica do Bahia Sem Fome é através também de organizações, o Bombeiros entrega a organizações, então é um momento de a gente organizar a base social, preparar a federação e com a federação unificada dentro da coalizão de governo e para as eleições de 2024 para construir uma grande onda vermelha e ganharmos a eleição na base do governo e fazermos crescer o PT. A nossa expectativa é de que nessa próxima eleição, além da reeleição de Jerônimo, da eleição da chapa do Senado, nós tenhamos folga para crescimento do PT na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, na representação da Bahia, e o PT, como coluna vertebral, contribuir para a ampliação também da base aliada. Por isso, nesse momento, essa plenária, eu agradeço muito o convite de participar desse momento, que é um momento histórico no Brasil, e Josias cumpre esse papel agora na Câmara Federal e aqui na Bahia, cada um de vocês. Agradeço o convite, Josias, para vir aqui. Eu tenho outro evento para fazer, vou voltar para a Casa Civil, pessoal. Não tem sextou ali com Jerônimo. E vou tentar ouvir aí algumas falas, inclusive a de Zé. Obrigado e parabéns. Obrigado, Afonso. Agora você vai para a Casa Civil, o Ivanzinho disse que não vai lá, Ivanzinho, que é assessor aqui do governador, disse que vai ficar aqui, viu? Vamos trabalhar hoje só por aqui. O ritmo lá diz que Jerônimo, 5 horas da manhã, quando acorda lá, já está chamando a turma a trabalhar. Mas eu vou fazendo os registros aqui, mas a companheira Elisângela, nossa secretária de Mulheres, pelas manifestações aí e arrumando, tem um microfone que pode passar aí para a gente ouvir essa secretária de Mulheres, guerreira. Oi, agora tá? Quero agradecer o convite, né, de estar aqui hoje nessa plenária tão representativa. Estava olhando aqui, né, uma participação expressiva, né, de vários companheiros e companheiras dos diversos municípios e território. Que bom estar aqui com vocês. Quero, né, saudar aqui o nosso secretário Afonso, deputado licenciado, saudar o Marcelino, está aqui na mesa também junto com a gente, a nossa guerreira, a nossa deputada que nos orgulha e nos representa na Assembleia Legislativa da Bahia, nossa líder, né? Também saudar aqui os nossos prefeitos e saudar o nosso deputado Josias. Josias, você é uma pessoa que a gente
né, tenho o maior respeito pela tua história, pela tua dedicação a esse partido e a esse projeto de sociedade. E eu não poderia deixar de passar aqui essa noite, né? Gostaria muito de poder ficar um tempo, compartilhar, debater, ouvir as pessoas, né? Que é tão importante quando a gente tem a oportunidade de ouvir as pessoas, entender nesse contexto político que a gente tanto, né, foi tanta esperança nossa, tanta busca de a gente, né, ter vencido as eleições, a volta do presidente Lula, a continuidade do nosso projeto com o nosso governador Jerônimo. Mas a gente sabe, né, do conjunto dos desafios que é para a governança, para governar, para de fato consolidar o nosso projeto no país. Né? Também fiquei feliz, Josias, e acho muito legal essa coisa da homenagem, da valorização das pessoas, né? E a gente está aqui numa plenária que está homenageando uma grande mulher, né? A gente tem a história da Carmelita, a dedicação dela, e a gente sabe a importância, né, da gente lembrar. Que bom que se a gente pudesse ter feito isso antes, mas trazer o Pedro aqui, né, essa liderança que para a gente do campo, das águas e das florestas aqui da Bahia e do Brasil, nessa nossa luta da agricultura familiar e tantos outros, né, que foram lembrados e lembradas aqui. Isso é muito importante. Não se faz política sem a gente pensar nas pessoas, se a gente valorizar as pessoas, se a gente não tiver a solidariedade, a sororidade, e mais do que nunca nesse momento, é preciso a gente pensar nessa perspectiva. O debate político não é só a disputa, a construção da política não é só o discurso, o debate das ideias, dos projetos, mas a gente pensar também nas pessoas, na valorização, porque a política é construída conosco. E nós somos pessoas, nós estamos aqui para fazer acontecer. O partido é composto das pessoas. Então, é importante a gente valorizar. E também, nós estamos na perspectiva, vamos iniciar um ano muito importante das eleições municipais, e essa plenária amanhã vai continuar. Gostaria muito de estar aqui com vocês, mas vou ter que ir para o Cisal, porque... Não, vai ser uma inauguraçãozinha, né? Lá em São Domingos vai ter a inauguração lá do centro de abastecimento e tal, minha cidade. E eu vou ter que ir, tem uma outra agenda lá também no território, mas eu sei da importância da gente se reunir, debater a construção, a valorização, as candidaturas, a importância, a estratégia que devemos ter para, de fato, a gente consolidar, fortalecer o nosso projeto na Bahia e no Brasil. Não adianta, a gente não vai avançar em uma perspectiva, Pedro, quando você diz nós vamos por mais 2 mandatos, 3 mandatos na Bahia, se a gente não consolidar esse projeto nos municípios, se a gente não disputar também esse projeto em cada município desse estado. Porque não dá, porque o voto do parlamento, do deputado, da deputada, da condição, né, da gente ganhou o executivo, mas não ganhou o legislativo, a gente vê a correlação de força está no município. Na medida em que o prefeito ou a prefeita tem uma decisão de quem apoiar, de quem é seu deputado ou sua deputada. E se a gente não buscar essa valorização, essa compreensão nesse momento nas eleições, para que a gente avance numa perspectiva, cada vez mais o nosso arco de aliança, que tem que fazer e tem que acontecer, mas ele é muito amplo e deixa um desequilíbrio na hora da governança, lá no Congresso, no Parlamento, né? Tanto no Brasil quanto na Bahia. Às vezes na Bahia nós não vivemos muito essa dificuldade, mas é possível que de agora por diante a gente precisa pensar mais claramente nesse processo. E a gente precisa também ter cada vez mais no nosso estado mais prefeituras governadas com mais sintonia. Não basta só o prefeito apoiar o governador no período da eleição,
O prefeito tem que ter sintonia também para implementar políticas que são desse projeto que está em curso no Brasil e na Bahia. Porque a gente vê muito, tem todos os prefeitos, mas a gente sabe o quanto é difícil, Afonso, secretário, a governança no dia a dia nos nossos municípios, que a gente apoia os nossos aliados, que a gente faz essa aliança, o quanto é difícil para a gente avançar nas políticas do nosso projeto em cada município. Então, a gente precisa compreender. Não é que a gente não vai fazer aliança. A aliança se faz necessária e é preciso se fazer aliança. Mas a aliança tem que se fazer com equilíbrio para governar. A aliança tem que se fazer com condição, fortalecido no processo para que a gente possa avançar. Então, para finalizar, eu fico muito feliz com esse momento. Acho, Everaldo, que a gente precisa avançar com plenárias como essa em cada território para a gente dar a oportunidade de mais companheiros e companheiras participar do debate, refletir junto com a gente, porque as eleições municipais ela tem um diferencial das eleições gerais, porque os problemas, as questões relacionadas em cada município, suas especificidades, é preciso ser tratado. É claro que a gente tem que hegemonizar o tema, a concepção de projeto no município, mas a gente tem que respeitar as identidades e as particularidades e as realidades e as relações que acontecem em cada município para que a gente possa, de fato, fortalecer e avançar com mais prefeituras, nosso partido sintonizada também com esse projeto, a nível de esquerda, do que a gente pensa para o Brasil e para a Bahia. Um grande abraço a cada um e a cada uma de vocês. Meu abraço, deputado. Continuamos juntos nessa caminhada. Saúde, viu? Se cuida, porque a gente precisa muito de você ainda, tá bom? Beleza, Elisângela. Eu quero registrar e pedir para vir aqui também para a mesa nosso companheiro André. Cadê o meu prefeito? Eu estava... Souto Soares. Está aqui, o prefeito. Nós estamos falando com os prefeitos para estimular, viu, Cosme de Itacaré, que não quis ser nunca prefeito, para estimular. Você vê, eles vão dizer, nós temos que... Por favor, meu prefeito André de Souto Soares, prefeito do PT, lá em Souto Soares, Luiz, já tem a candidatura à sucessão pelo PT, entendeu, Camilo? Que é o companheiro Lucas, doutor Lucas, não é isso? Se o nosso prefeito Arnaldo quer dar uma palavrinha aqui, muito nos alegra. Não, Arnaldo, meu filho, você já reeleito, tranquilo, sucessor, tá lá bem engatilhado em Mascote. Mascote é a cidade lá do sul da Bahia. Os companheiros que aqui tá Bahia. Então, o vovô ali já fica todo entusiasmado. Por favor, Arnaldo. Boa noite a todos e a todas. Nós somos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu estou prefeito, o Tinho está prefeito de um grande município, Souto Soares está prefeito, então nada disso é nosso. Tudo é daqueles que nos deram essa oportunidade. Tudo é do povo, com a permissão do nosso grande Criador, Deus. Nós chegamos nessas condições para sermos respeitados, para termos recíproca. Então, eu não me sentia representado como brasileiro. Hoje, eu tenho essa noção. Hoje, eu tenho esse prazer de dizer que nós temos um presidente que representa a nossa nação, que nós temos um governador que é do meio da gente. Então, para mim, tudo isso é o que importa. Sigla, para mim, sempre vai ser uma oportunidade, uma razão para você estar candidato ou não. Então, a minha essência é essa. Em vez de a sigla, eu poder abraçar pessoas, poder cuidar de pessoas. E é isso que eu sinto que o Partido dos Trabalhadores faz hoje na Bahia e no Brasil. Mas que Deus continue nos abençoando, nos dando força e coragem para a gente seguir em frente. Obrigado, Arnaldo. Registrar aqui também Jobert. Jobert quer ser prefeito em Camamu, viu? Tá aqui.
Calma, calma. Ele tem que pedir ao povo, Josias, fazer um pedidozinho. Mas vai ter o tempo de amanhã aqui, a gente vai ouvir aqui a presença do nosso vice-prefeito de Itapitanga, Joel. Joel foi vereador, é o vice-prefeito, está querendo e está trabalhando, viu, Jubilar, também para conduzir o destino do povo. Eu quero pedir a Tinho, esse jovem prefeito ali de Ubatã. Ubatã é ali, próximo a Ipiaú. Tinho teve um papel também com a gente na campanha de Lula e Jerônimo. A Josias olhou ele, Mendes, foi lá e disse, rapaz, traz o homem PT logo, que o homem viu, Fátima? Aí tá aí, tá aqui conosco para esse time. Pedir a Tinho para fazer uma saudação também aqui à nossa turma. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Sauda a mesa. Aqui os nossos colegas, aqui o nosso colega André e Arnaldo, prefeitos, nossa deputada Fátima Nunes, deputado Marcelino Galo, nosso companheiro e deputado federal Josias Gomes. E vou falar assim rapidamente dessa história minha com Josias, que quando no mandato passado da ex-prefeita em Ubatã, eu estava secretário de Agricultura e fui convidado, pedi uma audiência com ele estava secretário na SDR e cheguei lá me assustado, cara, secretário de Agricultura, meu município não tem aquela tradição na agricultura, apesar de ser uma região de cacau importante, mas fui lá conversar com o Josias e eu lembro da fala dele, vou lhe ajudar, aquele jeitão que vocês conhecem, aquelas palavrinhas, né? Vou lhe ajudar, P, vou lhe ajudar, pá. E aí, e realmente Josias alavancou lá o nosso município, a nossa pasta, aonde saí de secretário de Agricultura para prefeito do meu município. De prefeito do município, com apoio desse deputado, consegui hoje ser presidente do consórcio do Simurg Médio Rio das Contas, em Ubatã, consórcio de infraestrutura, onde estamos desenvolvendo um trabalho voltado para a agricultura familiar, voltado para as estradas da zona rural, de toda a nossa região, de nosso território. É muito importante esse trabalho que estamos fazendo lá. Agradeço aos colegas prefeitos, que nos confiaram esse mandato de presidente do Simurg e tive esse apoio de dias. Quando estava prefeito, fui visitar novamente ele na SDR e ele, bom, você conseguiu e tudo mais. E ele falou para mim, nunca me pediu para que eu o apoiasse para deputado. Sempre conversando, me ajudando e eu já tinha no meu coração. Falei, vou apoiar esse cara para deputado federal. Agora imagine, ser eleito, sucessão, o pessoal já tinha deputados lá na cidade e eu com muito jogo de cintura. E ele me falou, vamos ganhar a guerra sem derramar uma gota de sangue. E assim fizemos. Falei para ele, e estava ali nessa sala no dia o vereador Vado, que aqui está presente, era nosso presidente da Câmara no momento. Estamos aqui com a presença do vereador Ítalo Brito, o vereador Vado, o vereador Devinho, presidente atual da Câmara, Gabriel Nassif, que já foi deputado, ou já foi vereador pelo PT no nosso município, não reelegeu no PT devido à questão da sigla lá que não compôs para ter coeficiente, mas estão todos animados, inclusive Josias, para voltar ao Partido dos Trabalhadores. Já estamos nos articulando lá e com fé em Deus iremos fazer uma bancada do PT na cidade de Ubatã, prefeito André, para fortalecer esse partido que sempre ajudou o município de Ubatã. O PT sempre ajudou o município de Ubatã e não é justo que lá no município o PT, o Partido dos Trabalhadores, seja só degrau para que subam para chegar aos seus objetivos. O PT tem que ser protagonista naquele município por tudo que levou para Ubatã. A minha gratidão, Josias,
ao governador, ao ex-governador e nosso ministro Rui Costa, ao governador Jerônimo, a você, Josias Gomes, por tuas digitais nas obras de Ubatã. Nós temos mais de 30 milhões de investimentos na cidade de Ubatã, executadas e sendo executadas nesse momento, desse governo que gosta de gente, desse governador que sabe, que olha para o município pequeno, independente de quantidade de votos. Nós lutamos junto, Arnaldo, não tenho dúvida que com você foi assim também. Nós arregaçamos as mangas aonde Jerônimo era o nosso governador e acreditamos desde o início. E Deus quis essa vitória ao povo baiano. Essa vitória não foi de Jerônimo, foi do povo baiano, a continuação desse projeto que vem dando certo no nosso estado. Por isso, sem sombra de dúvida alguma, Josias, quero aqui, diante de todos aqui, dizer que o PT será o protagonista da eleição de 2024 no município de Ubatã. Obrigado, deputado, do fundo do meu coração, por tudo que você tem feito pelaquela terra e pelaquele município. A minha gratidão para você é para a vida toda. Conte com esse companheiro, que Deus abençoe a todos e tenhamos uma excelente plenária. Saitinho. Grande prefeito. Cadê nossos vereadores e vereadoras que estão aqui? Aí, olha. A turma está dizendo, vem os vereadores e as vereadoras que estão aqui. O nosso juiz. Então, olha, ele disse que não queria falar, acho que ele está querendo se acostumar, viu, Lucas, para a próxima fase, né? Mas na política não tem isso. Aí, pedir aqui o nosso prefeito, André de Souto Soares, para ele dar uma palavrinha com a gente aqui também. Boa noite a todos, a todas. Para mim é uma alegria cumprimentar nosso deputado estadual Marcelino Galo, cumprimentar a nossa deputada estadual Fátima Nunes, prefeito Arnaldo. Tá saindo a voz, gente? Tá? Não estou ouvindo aqui direito. Prefeito Arnaldo, nosso prefeito Tinho, né? Jovem prefeito. Cumprimentar esse grande deputado, essa grande liderança do PT, da Bahia e do Brasil, nosso deputado Josias Gomes, a todos vocês aqui. Para mim é um prazer estar aqui. Eu tive que sair ali, Josias, tem 4 vereadores vindo aí, estão meio perdidos. Mas, enfim, a gente não poderia deixar de estar aqui. Eu estou ali com a vereadora Mazinha, nosso pré-candidato a prefeito Lucas, nosso secretário de saúde Wagner, nosso presidente do PT, cadê Pia? Ali o Pia Natureza, junto com a equipe, chegou uma van aí com 15 pessoas, viu, Josias? E, assim, Arnaldo, que não é partidário, já nós, lá de Souto Soares, somos, viu, Arnaldo? Somos do PT, com muito orgulho. Parabenizar, Josias, por essa plenária, por esse debate. Lá nós estamos com uns probleminhas com a questão dessa federação, né? Que isso aí, falar a verdade, viu, Everaldo? Essa federação trabalho, viu? Lá tem o PV, né, que quer lançar uma candidatura e já pegou o PCdoB. E aí estão achando que vão travar. Eu fiz lá 3 pesquisas, as 3 pesquisas o nosso companheiro Lucas liderou. Nós temos 8 vereadores, os 8 vereadores apoiam o Lucas, todas as lideranças apoiam o nosso companheiro Lucas. Só o PV quer lançar a candidatura e pegaram o PCdoB, né? Então, acho que esse debate aqui de amanhã, a gente vai ter que debater muito essa questão da federação, né? Mais uma vez, parabenizar você, Josias, por essa iniciativa. Eu acho que nós precisamos mesmo, né? Tá debatendo, tá esclarecendo. A minha história, tinha com o Josias, eu já conhecia ele, mas quando eu assumi o mandato, ele era secretário de Relação Institucional, e lá no município de Souto Soares tinha um tabu de uma estrada, né? Toda vez que ele encontra alguém, ele conta essa situação. Uma BA 427, que Paulo Souto tinha prometido, o deputado Cajado tinha prometido, ninguém tinha feito. E eu, muito ansioso, assumi o mandato. Tem um pessoal ali de Campo Alegre lá, ó, que foi os beneficiados da estrada. E o pessoal dizia, essa estrada só sai quando a galinha nascer um dente, né? E aí eu lá em Josias, e
fizemos o projeto, entregamos na CEINFRA. Calma, rapaz, vai sair. Eu falei, Josias, lá tá uma gozação retada. E aí eu sei que na inauguração teve um cara lá que pegou uma figura de uma galinha com uma dentadura, né? Cheia de dente. A estrada saiu. E aí ele nem foi lá na campanha. Quando abriu as urnas, lá ele foi o deputado mais votado da história do município na primeira eleição. Foi 3.600 votos. E nessa última agora ele teve 4.174. Então esses votos são votos de gratidão a você, Josias. Eu faço a minha fala de Tinho. O povo de Souto Soares gosta de você, a começar do prefeito. E a gente está aqui. Onde você entrar, nós vamos entrar junto, certo? E dizer que Souto Soares está aqui representado e queremos estar com você, caminhando lado a lado, por gratidão, pela pessoa que você é, pelo político que é, a história sua política, sua biografia fala muito e a gente tem prazer de estar andando do seu lado, tá bom? Um grande abraço, uma boa plenária, que Deus nos abençoe. E vamos para a vitória, tio, ano que vem. É PT, é 13 e vamos botar para quebrar. Um abraço. Estamos com a lista aqui dos nossos vereadores e vereadoras. Eu peço que eles fiquem atentos, porque quando vocês passarem ali, vocês viram uns tobata ali, aqueles tobata possa ser que haja, no futuro, a SDR e a AK possa atender o pleito de algum, mas não é nosso aqui do encontro. É só uma brincadeira, porque esse é um programa que o governo, que iniciou com Wagner, depois Rui, e agora Jerônimo, de apoio à agricultura familiar. Como muitos de nós somos do interior dessa Bahia, nós estamos vendo o que está acontecendo com a agricultura familiar, e nós estamos aqui no centro de treinamento, que era a antiga EBDA, que hoje tem relação com a AK, como a gente está lembrando aqui da campanha de Lula, também lembrar, né, Marcelino Galo, dessa grande política pública que reapareceu na Bahia a partir dos governos do PT e seus aliados. Então, a gente fazer esse registro aqui, mas registrar aqui a presença do vereador Arnaldo Lessa, de Salvador, que está aqui conosco, Zé Carlos de Nova Açores, nossa companheira professora Enilda Anida, que está aqui de Ilhéus, Abel de Mascote, Elvis de Jacaraci, Mazinha de Souto Soares, Fredson de Itaberaba, Hermógenes Moginho de Bonfim, mas quer ser prefeito agora, viu? Não quer se ganhar mais com, certo? Francisco de Itabuna, nossos vice, Derquian, Josina falou Cipó aqui conosco, Lourinha também está querendo trocar, subir um andazinho mais, vice, nossa querida Lourinha já quer ir lá, Davi de Itaberaba está aqui conosco também, diz que isso é abacaxi, mas lá não, abacaxi lá é doce e bom em Itaberaba, então não tem esse olhar. Nosso ex-prefeito, que tudo está pavimentando para voltar, nosso companheiro Gordo, Santa Brígida, estava aqui com a gente, tá, olha lá, olha o Gordo, aí conosco. Vamos dar uma... Joel de Tapitanga, eu falei aqui, Joel, ele fica todo ele é doido, você olhar para esse homem, não... Fiz como é que chama? Uma entrevista, né? Que agora é entrevista, podcast, agora tem que se acostumar com essas coisas. Minha presidenta do PT, aqui, Lidiane de Lagedão, candidata a prefeita do PT. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é pra festejar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios apagados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Amanhã será um lindo dia. Fátima Nunes, solta o verbo aí para a gente botar uma voz feminina do sertão, forte, guerreira, para essa turma boa que está aqui. Boa noite a todos e a todas. Tá indo bem?
Esse bicho tá... Eu não tenho voz. E o bicho ainda não funciona. Tá terrível, né? Tá ouvindo? Quem tá lá no fundo é de Monte Santo, tá ouvindo? Ah, valeu. Esse aqui parece que é melhorzinho, né? Deus é mais. Olha, boa noite a todos e a todas e a todos. É uma alegria a gente ver esse plenário cheio. Povo de toda a Bahia. Povo que constrói, que acredita na democracia, que acredita que é possível a gente viver num mundo melhor, num mundo mais digno, que as pessoas tenham direito à casa, à água, à saúde, à educação. Esse é o povo do PT, esse é o povo da CNB, esse é o povo da luta. E a alegria nossa de, depois desse período de um pouco de distância por conta das ocorrências da doença, mas bem que na campanha a gente fez muito tumulto por aí, que se não fosse isso, a gente não tinha eleito o presidente Lula pela 3ª vez e o Jerônimo Rodrigues, PT na Bahia, pela 5ª vez, como disse meu caro Pedro dos Anjos, né? Então, hoje é um dia só de relembrar como é que foi esses últimos tempos de muito esforço para o nosso povo entender que tinha que derrotar o fascismo, o bolsonarismo e o nosso país voltar a sorrir. Então, essa é a nossa alegria de olhar daqui para lá e ver essa plenária muito recheada de mentes, de ideias, de coração, de sentimentos que vão transformar cada vez mais a nossa Bahia. E aqui a gente quer fazer esse agradecimento a esse grande companheiro, deputado federal Josias Gomes. Eu me alembro, né, Jesus? Eu já sou da luta há um tempão. Comecei lá em 75, né? Roberto Queiroz, manda um feijão para nós. Essa foi a primeira palavra de ordem. Assim eu não aguento pagar 8%. Não era, Pedro dos Anjos? Você lembra dessa caminhada, né? Assim eu não aguento pagar 8%, que era a luta da Previdência Social. Pois bem, mas o PT só era na capital. E aí, quando ele assumiu a presidência, que a gente já tinha uma boa amizade com o deputado federal Alcides Modesto e com o deputado Nelson Pellegrino, ele diz, vamos espalhar esse PT por aí afora. Então eu quero revelar e agradecer esse seu olhar grandioso de entender que sozinho, isolado, ninguém é capaz, ninguém transforma, não muda, e por isso foi atrás de muitas pessoas, das velhinhas, naquele tempo era nova, hoje já tenho 70 anos também, das irmãs de São José, lá em Cícero Dantas, né? E aí nós fomos caminhando por essa Bahia toda. E no decorrer do caminho, a gente foi encontrando grandes companheiros, deputado Marcelino Galo, pense que eu teimava com ele, ele era diretor do INCRA. Hein, Zé Carlos? A gente queria as terras da Cajuba, e era uma labuta danada, e deu tudo certo. Depois encontrei com ele aqui já, quando eu assumi o mandato de deputado estadual. Então, eu queria, nessas poucas palavras de hoje, de saudação, porque amanhã nós vamos ter outras palestras mais importantes, lembrar que em cada uma das nossas cidades, nós temos uma lista de filiados. Então, pode olhar para eles e para elas e veja quanta tarefa nós temos que convidar para motivar eles e elas para ir atrás de muitos e muitos outros da cidade, porque nós precisamos, no ano que vem, sustentar esse projeto que a gente teve a chance de retomar no Brasil. E aí eu fico feliz, meus caros prefeitos. Souto Soares, Ubatã, Mascote, nossos vices, que estão aqui, a vice-prefeita Lourinha, o vice-prefeito Derquian, vi mais um vice por ali, Joel,
Davi, Nilson, Genilson, isso. Porque a tarefa que a gente tem quando eleito de prefeito, de vice, de vereador e de vereadora serve para a população aumentar o olhar positivo na nossa ação, no nosso jeito de ser, de caminhar e de motivar. Então, a nossa tarefa se torna maior. E eu tenho certeza que os militantes que foram convidados para essa plenária, cada um e cada uma representa essa força política no local, no município, na comunidade onde a gente mora. E essa representação nos carrega, nos motiva ainda mais para trazer outras e outras pessoas no ano que vem. Tão bom ter o nosso governo do presidente Lula, que transforma cada dia as nossas vidas. Mas ainda tem aqueles e aquelas que se negam a enxergar, que às vezes acham que não está tão bom quanto deveria. E por isso a nossa necessidade do diálogo constante, da comunicação, da explicação, para que essas cabeças consigam entender esse papel que é importante do PT. Porque na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Na hora que ninguém fala por nós, a gente está falando por nós mesmos. No dia 20, de novembro, a gente celebra o Dia da Consciência Negra. Acreditem, na Assembleia Legislativa da Bahia tem 63 deputados. Quem foi que fez uso da palavra dos 25 minutos do grande expediente e mais os outros tempos das lideranças? Pensem vocês. Quem foi que falou no microfone dos nossos direitos, do direito do povo negro? De 63, apenas o deputado do PT. Começou com o nosso líder, Rosenberg Pinto, nós aparteamos e assim foi que concluímos os nossos 25 minutos. E outros todos silentes. Cada palavra que eu ouvia e também aquelas que eu proferi, eu pensei muitas vezes nesse compromisso do PT de defender sempre os nossos direitos, de buscar sempre uma melhor oportunidade de vida digna para nós. Mas eu vi muitos sentados lá. E todos são base de governo. E quando se assenta mais o governador, cada um tem o seu propósito para o seu município e para o seu mandato. Mas falar pelo direito do povo não são todos. Sabe nós quanto custa votar uma lei naquela casa? E sabe o presidente, o deputado federal Josias Gomes, como está difícil para o nosso presidente Lula votar leis que de fato transformam as nossas vidas. Porque na cabeça do nosso povo, do povão, da massa, votou no executivo, já está bom demais. Já resolveu o problema. Mas o nosso país tem o executivo e o legislativo. Então, muito importante a presença dos vereadores e das vereadoras presentes aqui. E muito mais importante, no ano que vem, além de eleger e reeleger os prefeitos, a gente fazer também bancada eleita de vereadores e de vereadoras. E a gente precisa de mais mulheres. Mais mulheres. Que bom que tem ali a nossa querida vereadora Enilda. E eu sei que talvez tenha outras mulheres que não deu tempo a gente fazer a anotação. Mas é muito importante
que a gente, já de agora, comece a fazer essa caminhada porta a porta, casa a casa, comunidade a comunidade, cidade e campo, para que outras mulheres também participem da política, também queiram se candidatar, porque não basta ter a lista dos 30%, é preciso ter os votos. Chegou nossa secretária de Educação, doutora Adélia, que bom! Parabéns! Muito obrigada. Minha deputada, permita então. Vou concluir. Não, é aproveitar e convidar a Adélia para compor também A mesa, não a sei se mesa. a pé. A Adélia o estava em pé dela já atividade lá na ajuda. Secretaria de Educação. Se você ajuda, Bem-vinda. Lauro. Muito Essa bem. turma tá Jerônimo tá tirando o couro do povo, viu? Um voltou para lá, a outra estava lá, tá chegando. O negócio tá Encerrar as complicado. minhas palavras com esse compromisso, né, de cuidar dos nossos filiados, de motivar a sociedade para os nossos projetos, de participar da eleição com muita força para eleger muito mais companheiros e companheiras para fortalecer o PT. Você sabe que quando fizemos a eleição do governador Jerônimo Rodrigues, precisamos de um arco de aliança muito grande, inclusive da constituição dessa federação, que aqui e acolá está nos dando muito quebra-cabeça, né? Mas a gente sabe que a responsabilidade, a tarefa e a missão nossa do PT é se fortalecer para disputar as eleições em todos os municípios. Porque se a gente não tiver forte nem para fazer uma aliança, a gente consegue fazer uma aliança que estabeleça, de fato, uma força política. Então, vamos à luta, vamos ao trabalho e, na hora do vamos ver quem defende você, eu pintei. Partido! 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 Os trabalhadores. Partido! Cadê a palavra de ordem? Levanta aí um pouquinho. Levanta aí para respirar fundo. Bora animar! Partido! Partido! É dos trabalhadores! Partido! Partido! É das trabalhadoras. Partido! Partido! É dos trabalhadores! Partido! Partido! É das trabalhadoras! Obrigado, Fátima. Vou fazer mais algum registrozinho aqui. Se o nosso prefeito André de Souto Soares quiser, pode fazer já uma sessão da Câmara aqui. Está aqui conosco o vereador Ed, que é presidente da Câmara, vereador Lala, Deba, Arnaldo e Mazinha. Agora, prefeito, deixa para amanhã para fazer a sessão, porque hoje a gente vai tomar uma quando a gente sair daqui para aumentar essa energia entre nós. Registrar aqui a presença do nosso ex-prefeito de Tucano, doutor Igor, aqui conosco, doutor Igor. Doutor Igor vai disputar a prefeitura pelo PT. César, vice-presidente do Corém, também. Essa luta, né? Do piso de enfermagem, os companheiros aqui. Cadê Joel Gomes? Joel tá ali, é irmão de Josias, meu parceiro lá, de caminhada. Se eu dar um duro pelo PT, que não é brincadeira. Tem uma turma aqui de uma região muito importante, viu, Fátima Nunes? Talvez você não conheça. Joel Ni, que é hoje lá da liderança. Doutor Igor, já falei, Edivaldo, presidente de Quijingue, Ion, presidente de Jaguarari, e saudar toda a companheirada que preside os diretórios e os membros dos diretórios que estão. O companheiro Dori. Hein, Dori? O negócio lá tá ferbulhando, né? Tem gente saindo da política, gente querendo chegar. Eu vou, para não alongar mais, vou dar Zé de Seu e a turma da NASA, diz que ele vai ver se entra amanhã, porque hoje embolou. O tráfego aí embolou e a tecnologia. Você sabe esse negócio agora, né? Ocupação aí de hackers. Tem uma série de coisas que estão no mundo da tecnologia que atrapalha o mundo. Mas eu vou passar para esse companheiro que tem uma história no PT, foi presidente do PT estadual, né, doutor Zé Carlos, doutora Ieda aqui, que está ali com a gente de Cairu. Nós vamos lá em Cairu fazer um barulho danado e vamos ver aquela terra bonita, que para quem não sabe, o Morro de São Paulo, que é um lugar que pertence a essa querida cidade de Cairu que está conosco.
E eu quero passar para... Foi presidente do PT, deputado estadual, foi dirigente do INCRA aqui na Bahia, nosso companheiro engenheiro agrônomo Marcelino Galo. Então, cumprimentar a todos as nossas companheiras, nossos companheiros, agradecer a Josias por essa oportunidade de rever tanta gente que eu não via há algum tempo, os companheiros e as companheiras de várias regiões desse estado, da militância, saudando todos vocês, em nome de Pedro Arcanjo aqui, esse grande companheiro. Cadê ele? Já saiu? Está ali, mais um companheiro histórico, que a referência dele é a referência da construção da história do Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia. Aqueles que, com muita coragem, colocaram, né, sua militância a serviço da construção desse partido. Então, cumprimentar essa mesa, os prefeitos que aqui já falaram. Tem que falar colado, né? Igual nota de 100. Cumprimentar nossa secretária, a nossa deputada que organizou uma festa belíssima. Ela começou a dançar às 18 horas, só parou às 10 horas da noite e está aqui nessa energia toda. Foi Josias muito mais animada do que a festa do seu tempo lá. Mas ela é a nossa líder de bancada, né? Então fez uma festa merecida, né? E cumprimentar o meu companheiro Josias, de longas datas, né? Eu conheci Josias na militância do movimento estudantil. É bom a gente rememorar isso, porque foi na década de 70, no final da década de 70, na luta dura contra a ditadura e pela reconstrução da UNE, a luta pelas liberdades democráticas, a luta pela anistia. Então, esse período, essa história que foi generosa, que nos deu essa oportunidade, né, nos formou. E hoje nós estamos aqui já com essa idade, mas servindo a classe trabalhadora, servindo ao campesinato, servindo ao povo brasileiro. Então, o Josias vem dessa época, dessa luta, né, que é uma luta que foi fundamental. E hoje nós, infelizmente, vamos precisar muito desse aprendizado também, porque o período é muito mais complexo do que a luta contra a ditadura, que era armada, que tinha força militar, mas que não tinha aceitação na população. Então, hoje, uma realidade onde a extrema-direita avança e é no mundo todo. E aqui no Brasil, nós tivemos um alívio. O nosso presidente Lula, e agora nós estamos vivendo essa dimensão, nós estamos compreendendo ainda frio do que significou essa vitória que nós fomos capazes de construir sobre a hegemonia do Partido dos Trabalhadores, mas com amplas alianças, derrotar a extrema-direita, derrotar o fascismo, e precisamos continuar, porque nós precisamos derrotar o neoliberalismo. Então, vivendo essa crueldade da desigualdade nesse país, um dos países mais injustos e desiguais do mundo, nós precisamos avançar. E fazer vereadores é muito importante, porque nós perdemos muito, fazer deputado é muito importante, porque nós perdemos muito, mas a revolução que esse partido vai fazer é transformar esses milhões de militantes, esses milhões de filiados em verdadeiros militantes. Então, nós vamos transformar, de fato, esse país. Imagine um exército de quase 2 milhões de filiados que tem esse partido, né, na luta política. É preciso que a gente vá fazer a reconexão
com as bases, aquelas bases que deram a oportunidade de a gente se construir, mas também se reconectar com a nova classe trabalhadora, com a precarização do trabalho, com a destruição do trabalho, de como se relacionar com esse proletariado, com esses pobres, para trazer. Se nós não formos capazes, não sermos capazes de trazer o povo, reconectar com a classe trabalhadora, vai ficar muito difícil fazer esse enfrentamento, porque nós tivemos aí um papel importante do Supremo. Nós não podemos negar isso. Isso não é hora de se contestar o Supremo, é hora de apoiar, porque o Supremo foi fundamental para se garantir as eleições nesse país, e o TRE. Mas nós precisamos de força de povo, força de massa organizada. Aí é a grande tarefa. E o companheiro Josias, que hoje, nesse belo encontro, ele homenageia não só Carmelita, essa companheira fundamental na luta política das Ilhéus, mas também grandes companheiros aqui em vida. E ele tem esse lado generoso. Nós perdemos a eleição. Nós perdemos, tanto eu como Josias, ficamos numa mesma posição. E logo após perder as eleições, eu recebi um telefonema dele para que a gente fosse até a casa dele. E lá na casa dele nós discutimos a situação política, fizemos uma análise com ele, com outros companheiros sobre a conjuntura política, mas o Josias, com a generosidade dele, dentre as dobradinhas que nós fazemos, foi o único federal que se adiantou e perguntou: Marcelino, como é que vai ficar a situação da sua equipe, a sua situação? Imediatamente ele, mesmo com a limitação que assumiu o mandato, que não assumiu o mandato na sua integralidade, ele foi capaz de ser o primeiro a disponibilizar. Você veja quem da sua equipe você vai querer manter, porque nós vamos garantir. Então, isso é um gesto. Isso é um gesto, de generosidade, mas de solidariedade, mas de companheirismo. Porque se nós perdermos nossa capacidade de ser companheiro um do outro, não adianta estar governando, porque nós precisamos de força. A força vem do companheirismo. Então, esse gesto de Josias diferencia, porque outros, ao contrário, foram correr atrás das nossas vagas, inclusive uma coisa nojenta, correr atrás para poder trocar terceirizado. Isso não é a atitude desse partido. O nosso governo, construído por esse partido, não deveria admitir. Por isso que é preciso que divulgue, que se agradeça, que se reconheça essa posição, porque só assim nós vamos enfrentar o fascismo. Nós estamos aqui hoje acompanhados pelo nosso companheiro Tarcísio, que é vice-presidente do PT de Lauro de Freitas, ativista político, cultural daquele município, por Jéssica Sinai, vice-presidente do partido estadual aqui na Bahia, por nossa amiga Daniele, que é da SPM, por nossa querida ali Ellen Coutinho, que é da Fundação Perseu Abramo, e também da nossa querida Eliane, que é da Secretaria de Juventude do PT. E nós viemos aqui para fazer essa homenagem ao Josias, esse lutador, e dizer: Josias, seu gesto deve ser pedagógico. Então, companheiros, isso parece uma coisa simples, mas se a gente não fala nisso, a gente não recupera, a gente não traz de volta
aquele ímpeto natural, aquela energia criadora, a que dá força real para a gente enfrentar a realidade desse país que é muito dura, a realidade do mundo, a realidade da guerra. A classe operária, a classe trabalhadora, não interessa a guerra. Nós queremos a paz. A guerra, ela só enriquece os capitalistas. O orçamento de 2022 no mundo foi de 2 trilhões e 200 bilhões para a guerra, para os grandes capitalistas, esses parasitas da sociedade que vivem da morte de seres humanos, ganharem muito dinheiro. Esse sistema é o capitalista. O Partido dos Trabalhadores foi criado, um partido não capitalista, um partido que tinha no seu horizonte a construção de uma sociedade mais igual, e essa sociedade é a sociedade socialista. Isso é nossa tarefa principal. Nós temos que construir essa sociedade generosa e mais igual. Por isso que esses encontros é a retomada, é muito bom, e vamos ouvir com muita atenção a lucidez que sempre tens, mas agora do companheiro, né, Sediceu, quando ele coloca realmente, eu acho que Josias já deve estar dando satisfação a Sediceu, porque ele disse que agora é a hora de trazer de volta. Esse encontro aqui é a gente se reencontrar para discutir a realidade e os caminhos que devemos tomar para mudar essa realidade. Josias, você está de parabéns por retomar. Todos os deputados deveriam estar fazendo isso. Então, isso aqui é a retomada. Viva o Partido dos Trabalhadores! Esse 12 para. Aí eu. É 13, 12. Valeu, Marcelino Galo. Ó, Marcelino mexe, né? Com a gente. Nós. Quero fazer aqui um registro de presidentas do PT. Neva Holanda, companheira Martins, presidente do PT de Bititá. A Cássia Carlos, presidenta do PT de Lapão, tá aqui. Fabiola Sodré, presidente do PT de Pupiara. Marcelino Galo já fez o registro aqui de Ellen Coutinho. Ela é diretora da Fundação Perseu Abramo. Toda segunda-feira tem um papo de conjuntura lá e a Ellen está contribuindo com essas formulações do PT. Eu vou esquecer, não tem jeito. Nós vamos ouvir agora. Tem 2 falas ainda para a gente tomar uma. Aos que gostam de cerveja, está bem gelada. Aos que gostam de cachaça, vai devagar, porque não tem tanta, mas para equilibrar. E diz que o café amanhã, para quem vai dormir aqui, é 7 da manhã. Então não pode caprichar muito, não. Mas nós vamos ouvir aqui agora a nossa companheira Adélia Pinheiro. Adélia foi reitora na Universidade Estadual de Santa Cruz. E Adélia foi secretária aqui de Ciência e Tecnologia, secretária de Saúde, é a nossa atual secretária de Educação do Estado da Bahia. Contribuiu na sua saída da reitoria com a eleição do reitor e agora com a reeleição, né, Tami? E Ednei e Enilton aqui falando, a nossa vereadora e presidente do PT, viu, Dalton, nosso companheiro Dalton ali de Madre de Deus, estão incensando Adélia e estão no ouvido de Jerônimo, de Rui, de Wagner, para que seja candidata, nossa candidata a prefeita na cidade de Ilhéus, cidade que nunca teve uma mulher dirigindo o destino daquela cidade. Então vamos ouvir agora a nossa
companheira Adélia Pinheiro. E eu vou começar a minha fala cumprimentando. Me perdoe, me desculpe, Josias, mas aqui, deputada Fátima, que é mulher e me acompanha aqui à mesa, não é assim? Então, cumprimento a deputada Fátima e estendo cumprimentos a toda mulher e cada mulher presente aqui nesse auditório. Cumprimento deputado Josias, estendo cumprimento a todos que nos acompanham à mesa e também aqui nesse auditório. Josias, quando conversando com o Everaldo, e eu não tinha visto ainda a divulgação dessa plenária, Everaldo me disse, olha, vai ter uma plenária lá, e a plenária vai discutir, claro, as nossas questões. Josias está trazendo um protagonismo importante, mas essa plenária ela tem a cara, a face, e homenageia também a nossa querida, né, Carmelita. Nossa querida Carmelita. Carmelita que é da minha terra, que era da minha terra, que tem aqui Ednei, Enilda, como pessoas de vínculo e de símbolo, né, com a vida e com o legado de Carmelita. Então, eu disse, não posso deixar de estar presente, de me juntar aos companheiros, companheiras que lá estarão. Obviamente, trazer aqui o estímulo, a inspiração que é necessário para esse momento. Eu estou no governo e honrosamente no governo Jerônimo Rodrigues. Nós temos o governo federal com o nosso presidente Lula, mas o cenário com o qual nós vivemos é um cenário de diálogos políticos, é um cenário que passa por uma deterioração importante, que nos indica a necessidade clara de nos fortalecermos internamente para que efetivamente possamos seguir em vitórias. Porque nós estamos num compartilhamento grande que ameaça os nossos princípios. Então, esse movimento, que é um movimento de ampliação de locais de inserção política partidária, que é de inserção da mulher, e é importante, né, deputada? Como é importante falarmos disso, de inserção da mulher em locais e postos de política e de política partidária, assumindo protagonismo. E nós todos, enquanto partido, enquanto coletivo, entender que é estratégico fazer isso. É importante o diálogo com as juventudes. Nós precisamos nos renovar através das juventudes. E é importante nós entendermos que a educação é o lugar que nos permite avançar. Não tem outro. Não tem outro lugar. E na educação, o diálogo com a juventude para um diálogo e uma formação que se faça com a juventude para democracia, autonomia e escolhas com protagonismo na vida. São desafiadores esses cenários, mas nunca nos acovardamos, não é assim, deputado Marcelinho? Nunca nos acovardamos. E é um cenário desafiador que nos faz avançar, instigar, nos unir e avançar. Precisamos disso. E por tudo isso, porque aqui, porque lá no cenário fora da Bahia, em outros estados, no cenário federal, mas também em municípios do interior da Bahia, nós precisamos nos fortalecer para seguir na luta. É por isso que não poderia deixar de vir aqui trazer uma palavra. O dia hoje não foi fácil, não. Já fui, já voltei. Já tive em Ilhéus, já tive em Itabuna,
A vereadora Enilda, quando disse, tá em Salvador para eu ir lá fazer uma visita, eu disse, não, estou em Itabuna. Já estive em Ilhéus, mas já estou em Salvador de novo, né? Então o dia não foi fácil, mas não podia deixar de vir aqui trazer para cada companheira, cada companheiro, o estímulo, a força, a inspiração de seguirmos juntos conscientes dos desafios que temos, mas também da força de partido, de grupo, que não se afasta do PT e que permitiu enfrentarmos as adversidades, os retrocessos, as penalizações, cancelamentos e morte do nosso povo nos anos que antecederam o retorno do nosso presidente Lula à presidência do Brasil. E que, por isso, com força, com firmeza, precisamos seguir nos fortalecer para ampliar as nossas bases, a nossa capacidade de influência, interferência e defesa de nossos princípios. Todo governo não é igual. E estarmos no governo forte nosso faz a diferença, faz o trabalho em torno daquilo que é mais importante, que é para o nosso povo, aqui na Bahia, para baianas e baianos, para o nosso povo vulnerável, trabalhador, que precisa de políticas públicas que os coloquem na liberdade, na autonomia da democracia e na participação, como sempre digo, das escolhas. É com essa fala, com esse orgulho, com a firmeza e a confiança que faço parte aqui dessa plenária essa noite, na certeza que juntos vamos sim avançar, preencher e ocupar espaços. Ocupar espaços. E é juntos que estamos. Obrigada, gente. Valeu. É 13 e 12 para fazer acontecer. É 13 e 12 do sertão à capital. Ó, Ednei faz uma provocação. A Adélia é médica. Mas se a Ednei faz uma provocação dessa, tem gente do lado de lá que pode infartar. Vamos guardar o tempo certo. Olha, Lula está onde? Onde é que Lula está agora? Discutindo o quê? Pois é, não poderíamos deixar de registrar aqui a presença da turma de Sobradinho. Como é que discute? Não é isso? O Dicilene foi presidente do PT, está aqui com a gente, hoje está na SORG. O Iris, que é o presidente, está aqui também conosco. O ex-vereador Geovan e o vice-prefeito Jacques Canturil. Essa turma de Sobradinho que tem. Nós vamos ouvir, claro, naturalmente, o companheiro Josias, mas não vamos deixar de registrar aqui também o companheiro que foi escolhido por unanimidade, Flávio, lá em Valença. Companheiro Martiniano Costa, que é candidato a prefeito. Companheiro Cedro Silva, que foi presidente da CUT, está aqui conosco. Chegou e vamos deixar a homenagem dele para amanhã. Seu França de Itabuna, essa figura aqui, fundador do PT, lá do São Pedro, Grande Guerreiro. Tem uns quilômetros enrodados, mas não é energia boa danada. Então nós vamos passar para Josias, para ele fazer o encerramento das atividades de hoje, que nós estamos chegando a quase 9h30 e a ideia não é estourar o horário, porque amanhã nós vamos ter muita coisa objetiva do ponto de vista da estratégia. A Gleide vai pegar pela manhã para falar com a gente um pouco de muita coisa da organização partidária, de federação, o que é que está se rodando para preparar as eleições. Vai falar da conferência que o PT vai realizar agora, 8 e 9, a conferência com os pré-candidatos e candidatas em Brasília, com a presença de Lula. Não é? Nós vamos ter uma série de questões. E para ajudar na nossa organização territorial e municipal, o pessoal preparou um questionário. Estão vendo aqui em cima, vai ser distribuído ao final, e a ideia é que cada um e cada uma possa preencher isso para a gente sistematizar, que é a ideia de perfil do público e o que é que cada um e cada uma está pensando para os próximos passos.
Nós não vamos encerrar a plenária e esperar a próxima plenária para ter um agendamento de atividades, tá bom? Então, amanhã, algumas coisas práticas. Para quem vai dormir, como eu disse, tem um café aqui, a gente vai trabalhar. Se os trabalhos renderem e a gente conseguir contemplar o conjunto das expectativas que cada um e cada uma trouxe até aqui, a ideia é que a gente possa ir até 13, talvez 14 horas almoçar e se conseguir encerrar os trabalhos dessa primeira plenária, porque tem desdobramento, já antecipando, de um calendário a ser realizado nos territórios. Tá bom? Eu peço desculpas, eu devo ter esquecido o nome de muitos companheiros e companheiras que deveriam e merecem ser citados aqui com a mesma importância dos que compuseram a mesa. Então, vocês sabem que isso é natural, né, Clériston, ali de Pindobaçu? Esse homem bomba nas redes sociais, viu? Vocês prepararem aí acompanhar, está muito ativo, mas pedir desculpa aos companheiros e também os contratempos, né? Você viu aí a tecnologia, a NASA já não é mais aquela NASA, já não está corrigindo, né, Júnior? Está aqui, em Fátima Nunes. Olha o comandante Júnior ali, como está ativo dessa hora. Pronto, Luísa. Muito lá atrás aí, ó, tá bom? Então, eu vou pedir ali aos companheiros para relembrar uma coisinha aqui para manter acesa nossa vida e depois vamos pedir a Josias para fazer o encerramento das atividades, não é isso, Camila? Ariana, os meus erros depois você manda no WhatsApp. Bem, pessoal, eu vou ser muito breve, porque o que tinha para ser dito da importância dessa plenária, aliás, isso bem lembrado por Marcelino, companheiro Marcelino, era assim que nós organizávamos as nossas campanhas. Dessa forma que a gente fazia, trazendo as principais lideranças, e aqui estão companheiras e companheiros de uma importância extraordinária, cada um na sua comunidade, no seu município, mas que tem muito a contribuir nesse coletivo, e amanhã vamos ter que usar da importância e influência que essas pessoas tiveram para que nós chegássemos a esse espaço político que estamos hoje vivendo. O PT é fruto exatamente desse conjunto de saberes. Aqui juntamos intelectuais, igreja, a turma egressa, como eu e ele, da resistência à ditadura militar e de sindicalista. Esse conjunto de companheiras e companheiros é que formulou uma concepção de país e uma maneira de gerenciar os recursos do governo que permitisse a reinserção social da classe trabalhadora que até então nunca teve vez nesse país. Foi o PT que deu voz a Benedita da Silva, empregada doméstica que virou governadora do Rio de Janeiro. Foi o PT quem permitiu que Olívio Dutra, bancário, que fica trocando dinheiro ali, entregando dinheiro para a gente, que era um escriturário de banco, virou governador do Rio Grande do Sul. O Lula, como nós vimos aqui, retirante da seca, chegou a presidir o país. Não fosse o PT, esses companheiros continuariam com toda a importância que tem as atividades que eu citei, continuaria sendo isso. E nós não revelaríamos ao Brasil e ao mundo o que somos. Nós somos um partido de apenas 43 anos de existência, mas o conjunto das ideias do PT, eles são muito anteriores à fundação do PT, no dia 10 de fevereiro de 1980. Lá atrás, outros companheiros lutaram. Aliás, tem uma coisa engraçada que eu preciso contar a vocês. 1978, nós estávamos, como disse o companheiro Marcelino, tentando reconstruir a UNE. E aí a ditadura não queria graça com isso. Era o cacete que comia solto contra nós. Nós estávamos num congresso de estudantes de agronomia lá no Pará. E numa reunião que tivemos, tudo era motivo para combater a ditadura. E a universidade, a escola de agronomia lá do Pará, não era vinculada à universidade, era autônoma. E naquela época, corretamente, Jarbas Passarinho, que era o ministro da Educação, eu acho, na época, de lá do Pará, queria integrar a escola de agronomia à universidade. E nós não queríamos, professora.
Fizemos uma confusão dos topocalangos. E aí, o presidente da época era Garrastazu Azul Médici. Não, era o outro, Figueiredo. Pois bem, então tiramos uma comissão. 5 estudantes representando as 5 regiões. Eu fui representando o Nordeste, para conversar com ele e apresentar um documento contra a anexação da universidade olha que negócio danado. E ele recebeu essa comissão. Agora, quando a gente desce do elevador para ir lá para o saguão, onde estavam os estudantes de todo o Brasil concentrados, aguardando o presidente para a gente entregar o documento, tinha lá uma bandeira da UNE, a bandeira da UNE, e uma faixa pedindo anistia. Aí ele disse, aí eu não vou, tem que tirar a bandeira da UNE e a faixa da anistia. A turma do PC, do Partidão, queria que a gente tirasse. Eles eram mais vamos dizer assim, ponderados, né? Tinha mais juízo. E nós aí, ó, não pode. Eu subi num banco lá e fiz um discurso danado, que ali era a alma e a vida de Onestino Monteiro Guimarães, do companheiro, que na época a gente não sabia nem onde bexiga estava Zé Disseu, o companheiro Zé Disseu, que a gente não sabe, a zoada da peste. O exército cercou o local e eu corri atrás de Marcelino e um outro companheiro da Bahia, Fernando Negão, 2 estudantes de agronomia aqui da Bahia. Digo, ó, segura a peste da bandeira da UNE ali, não tira nem com cão, que agora aqui nós vamos dominar o pedaço. Fizemos uma zoada da moléstia dos cachorros e esse cara segurou a bandeira da UNE lá, junto com o Figueiredo, foi embora. O pau cantou, foi bomba de gás lacrimogênea, a moléstia dos cachorros, mas nós não abrimos mão de manter isso. E essa nossa luta e outros que nos antecederam, a retomada do movimento sindical, a própria retomada do movimento estudantil permitiu que 2 anos depois nós estivéssemos fundando a grande sacada. Ainda que, na fala do nosso companheiro Arnaldo, meu amigo, hoje mais do que companheiro de militância política, é meu amigo, ele faz uma síntese que, no fundo, mostra o quanto é importante nós termos com pessoas como ele, que não têm a vivência partidária que nós temos, chegar a afirmar que o fato deles ter feito a opção pelo PT se deveu a uma questão que isso é muito mais importante do que qualquer coisa. É quem sabe cuidar de gente. Isso é significativo e importante nós registrarmos e agradecê-lo, ainda que esse sacana pense que não está dizendo que é apoiador do PT. Por isso, nosso propósito aqui hoje é mais do que agradecê-los por estar aqui conosco. É dizer que o nosso papel está resumido nas falas que aqui eu ouvi. E a síntese de todas as falas, elas mostram o quanto significou o esforço que foi feito por todas e todos para que a gente retomasse o processo democrático desse país. Gente, ainda que tenha as imperfeições que nós sabemos que a democracia tem, mas ela não é possível de ser alcançada na sua plenitude se não tivermos nós falando, gritando e insistindo nesse que é o melhor dos sistemas políticos do país, que é a democracia. Sem isso, não vale a pena. Às vezes a gente fica puto. Um cabra que estava com a gente, pula fora. Puta que pariu, esse cara ficou aqui 8 anos, mamando aqui no governo e agora pulou fora. É verdade. A vontade que dá quando a gente se depara com situações como essa, Cantoril, é botar o cabra para gemer na chincha. Mas a gente sabe que é assim que as coisas acontecem, infelizmente. Mas vejam que coisa maravilhosa que a política nos propicia. Vocês sabem o que é a Adélia, uma professora pediatra dedicada ao ensino superior desse país, como poucos. Ela já chegou a ser diretora das universidades estaduais do Brasil. Esteve em vários fóruns internacionais representando a inteligência
das nossas universidades em fóruns internacionais. Agora vejam, trazê-la para o PT, colocá-la candidata nossa a prefeita da cidade dela. Está ali o marido. Olha, a gente sempre diz, olha, aí diz a mulher, olha, coitada das mulheres, os homens dando-se no mundo para fazer política, campanha, e as mulheres ficam em casa. Agora a Fausto é que está lascado. É que vai ficar em casa tomando conta dos meninos, não, mas porque já está tudo velho. Mas faz bem nós trazermos uma companheira com a competência técnica que tem, comprovada. Everaldo fez aqui desfilou, a mulher foi 3 vezes secretária de pastas diferentes, e em todas, nós temos que dizer, foi nota 10. E ela vem encarando a outra face dela, que não estava sendo revelada, não fosse a vinda dela para o nosso governo. É um orgulho para nós termos uma companheira como essa para estar na nossa dianteira política, porque alia a capacidade intelectual com a vivência da política. E vocês não sabem, as falas dela anteriores, parecia que estava dando uma aula. Hoje eu já vi aqui, eu digo, já melhorou. Agora a mulher já está falando com mais entusiasmo, não é não, meu prefeito? Aquele ali é outro, ó. Roceiro da Mata, como a gente chama, companheiro que é presidente de uma das cooperativas mais importantes da agricultura familiar do Estado. O Juscelino é daquelas figuras que a gente se orgulha de tê-lo em nosso meio. É outro que está vindo para o PT. Também se destaca pelo trabalho importante que faz. Gente, a cooperativa desse cara, que esse cara preside, a cooperativa dele é ótima, né? A cooperativa que ele preside tem hoje cerca de 200 cooperados, Pedro. A renda média de cada um dos cooperados, R$6.000. Ele me disse, meu filho nunca me pediu um centavo e vai trocar de moto para carro, fruto do trabalho. Agora vejam, eles começam a trabalhar, os filhos dos agricultores, lá na escola agrícola que eles têm na cooperativa. E eles dão uma grana para quem é do ramo aqui sabe, a pedagogia da alternância. No período que a turma vai para o campo, volta para as propriedades dos pais, eles têm uma grana para começar a investir na sua produção. Como é que deixa de ter novos agricultores familiares felizes e produzindo alimentos para a gente? Não tem como. Outro dia eu fui com o Rui lá. E Rui, rapaz, tu vai ver lá, o negócio é bom. Não, por que isso? E por que aquilo? Aí quando chegou lá, eu digo, bom, então, te dando, pega aí o Juscelino e vai. Daqui a pouco, o governador quer falar com o senhor. Corri lá, rapaz, manda trocar esse piso aqui, melhor que eu espero. Aí daqui a pouco, o governador está chamando, combina com ele para a gente montar. Esses caras compram R$400.000 por mês de fécula para cumprir os contratos que ele tem, porque nós não temos na Bahia fécula suficiente para atender a demanda deles. Olha que coisa maravilhosa. Eles produzem a produtividade da mandioca deles é maior do que a maior produtividade do Brasil, que é do Paraná. Fruto da inteligência dessa turma lá. E esses caras hoje fazem o que é correto, o plantio direto. Não vou nem falar sobre isso aqui, porque eu já estou vendo que a cara de um bocado de gente aqui está doido para tomar cerveja. Mas veja só, estou dizendo a vocês, nós precisamos acreditar em nós. Nós temos tudo, depois dessa tormenta que passamos, de retomar esse processo de desenvolvimento do país sob a ótica de quem quer encarar a realidade de um país tão díspare como é o nosso, mas com a riqueza que, se continuarmos tendo governos como o nosso, socialista, de esquerda, que visam, sobretudo, a elevação da qualidade de vida do povo, nós vamos chegar a ter uma soberania nacional, econômica, social,
E é por isso, André, que essa plenária, e Marcelino relembrou bem, nós sempre começávamos. Você está vendo o que aí, lá da Lagoa do Saco? Que diabo tu está vendo aí? Eu falando e tu aí namorando. É bonito isso, né? Eu falando aqui, feito um condenado. Ah, cada uma da porra, viu, rapaz? Não vou votar em você, não. Olha, Luiz. Não vamos votar nele, não. Já votou em mim, então pronto, eu vou pensar no seu caso. Portanto, meus companheiros e minhas companheiras, muito obrigado por terem vindo aqui e saibam que amanhã nós vamos ter um dia de muita troca Olha, ia falar aqui do irmão. Olha, o bicho aqui é presidente do PT de Teixeira de Freitas. O outro, João, é da direção municipal do PT. Eles escolheram lá uma companheira para ser a nossa candidata a presidente do consenso. Eles são evangélicos e a semana que vem estou eu lá, junto com o meu amigo Joabo e os evangélicos, realizando o Dia da Bíblia. Um evento que já acontece lá em Teixeira de Freitas desde 1986. E é a primeira vez que um deputado do PT de esquerda vai estar no palco, junto com os pastores e as duas beldades ali, falando a respeito de um tema importante hoje, que são os evangélicos na política. É isso que nós queremos, é trazer esses temas que são bastante atuais hoje, para que a gente possa nos transformar como alguém que está interessado nesse processo de desenvolvimento do país. Uma boa noite, sucesso para nós todos. Josias. Carmelita! Carmelita! Beleza, uma boa noite a todos. Amanhã voltamos às 9, hein?